Olá, meus queridos e amados, amigos e amigas, filhos de fé, da Umbanda, do Candomblé, de todas as nações religiosas. O meu Motumbá para você que é de Motumbá, o meu Calofé para você que é de Calofé, o meu Mucuyu para você que é de Mucuyu e Saravá para todos os nossos irmãos e irmãs. Para quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Babalorixá, pai David de Ogum, da cidade de São José do Rio Preto. Sou coordenador religioso do Instituto Abratu, Associação Brasileira dos Religiosos de Umbanda, Candomblé e Jurema. E hoje nós estamos aqui, mais uma vez, apresentando para vocês o nosso podcast com um convidado todo especial, nosso querido e amado irmão de fé, Pai Luiz Fernando, da cidade de Monte Abrasível. Pai Luiz, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito prazer pai, por receber o nosso convite, por estar aqui hoje conosco na nossa programação. É uma honra. Difícil falar com o senhor porque a sua agenda, né, é lotada. Mas muito prazer, Pai Luiz. Eu gostaria que nesse momento o senhor pudesse, né, se apresentar para o nosso público. Fique à vontade. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presente, né, no Axécast, né? Axécast. Eu fiquei muito feliz que o senhor está fazendo esse trabalho. Meu nome é Luiz Fernando, né? Sou pai Luiz Fernando. Eu tenho um terreiro de Umbanda na cidade de Monte Aprazível. A gente já começou com a casa lá, pai, desde o dia 1º de abril de 2022. Eu venho da família do pai Martins de Neves Paulista, né? Apesar de ter frequentado antes a casa do seu Zé Roberto, que é o Selme, por 5 anos. Desenvolvi ali até iniciar no pai Martins por volta de 2013. Fiquei no pai Martins até 2016. Em 2016 eu fui pro Cachoeira da Justiça em Mirassol, onde a gente iniciou com as giras fechadas e foi aberto ao público em outubro, né? Em 2017 eu comecei minha trajetória no sacerdócio, foi feito pai pequeno da casa, onde eu fiquei lá até junho de 2019. E quando eu saí da casa do Cachoeira, eu fui convidado pela mãe Neneca, que é a mesma sacerdotisa que desenvolveu a minha mãe carnal, né? Há mais de 50 anos atrás. Mãe Neneca é irmã de santo do pai Martins, né? Feita pela dona Nina também. E irmã do avô da minha esposa. A árvore genealógica cruzou mais uma vez ali. E a mãe Neneca, ela me fez um convite, né? Ela tinha filhos na casa com 33 anos de casa. E naquele momento eu sei que foi um chamado espiritual porque ela me convidou a dirigir a casa dela, onde eu tive a honra de dirigir de 2019 até 2022, até a partida dela, pai, né? Para ancestralidade. E em 2022 a gente iniciou, dia 1º de abril, o terreiro de Umbanda, Cacique, Cobra, Coral e Ventania, no qual está de pé até hoje, pai. Olha que maravilha, né? E para você que está chegando agora, esse programa é todo especial e nós vamos falar hoje sobre a vivência das ervas, né? Pai Luiz, para quem não conhece, ele é especialista nas ervas e vai dar grandes dicas para vocês, né, Pai Luiz? Sobre as ervas, pai, então o caminho das ervas veio parar na minha vida de uma forma assim fantástica, porque, como se fala, sem ervas não tem orixá, eu sempre falo isso. Com certeza. E eu já era apaixonado pelo mundo das ervas porque eu sou do ramo do agro há 15 anos. E apesar do seu Cobra Coral me cobrar muito estudo sobre as ervas, veio através da mãe Neneca também uma orientação, né? E como eu ouvi uma mais velha minha, ela me disse assim, numa gravação até de um vídeo, né, com o pai Rafael, ela disse assim pra mim, ela colocou a mão na minha perna e disse assim, filho, trabalha com ervas, que ervas vai ser teu caminho, ela falou pra mim. Axé. E aí, a partir daquele momento, né, eu ouvi aquele conselho, e eu uni o útil ao agradável, pai, porque no ramo do agro eu já era aquela pessoa curiosa. Eu gostava de buscar o princípio ativo dos produtos organo-mineral, orgânico, porque eu sempre gostei de trabalhar com essa linha orgânica, né, que não agride o meio ambiente. E o que aconteceu, pai? Eu comecei a estudar profundamente lá do científico. Por que o científico, pai? Foi um intuito. Talvez a pessoa vai falar, mas o que tem a ver o científico com a religião? Porque o nome popular das plantas, ela se altera muito de região para região. E aí foi um modo que eu encontrei de falar os nomes populares da planta, mas frisando o nome científico, que vai ser o mesmo nome aqui e fora do país. E aí eu comecei a gravar um vídeo na internet, e na verdade eu já gravava desde 2019, eu fui gravar um vídeo da Arruda em 2022. E esse vídeo bateu 100 mil visualizações, eu saí de 300 seguidores, pai,
para 10 mil seguidores naquela época. Que maravilha. E hoje, pai, a gente já vem fazendo um trabalho consolidado aí nas ervas, né? Desde 2019 a gente tem a página, mas agora a gente acaba de bater 112 mil seguidores no Instagram, 153 mil no Facebook, 47 mil no TikTok, 22 mil no Threads, mais de 330 mil seguidores. E agora a gente bateu a marca de 250 milhões de visualizações em Reels, pai. Olha, perfeito, maravilha, né? Muito axé. Axé, pai. Muito axé e que prospere cada vez mais, né? Muito obrigado. Eu gostaria, Pai Luiz, nessa noite que o senhor pudesse conceder a nós informações, né? Muitas pessoas nos procuram dizendo assim, Pai Deide, qual é o fundamento das ervas diante dos caminhos da nossa diretriz de matriz africana? Ô pai, eu sempre falo que as ervas, ela tá presente em tudo, né? Porque as ervas, ela tá presente na defumação, que é o modo que a gente até canta, né? Nas nossas giras, né? Umbanda tem fundamento. Sim. E é preciso preparar. Então a defumação, ela já entra como uma preparação, unificando ervas quentes, ervas mornas, ervas frias, onde a gente já faz uma limpeza profunda ali, tanto na consulência quanto nos filhos, e também traz boas vibrações, boas energias, equilíbrio, né? Então a gente unifica diferentes tipos de ervas. E é um modo também, pai, da gente trazer a energia dos orixás, a energia da ancestralidade, dos guias, presente também no nosso corpo físico e espiritual. E também eu sempre friso que o candomblé ele tem uma outra forma de trabalhar, que ele tem outras formas de ebós, né, pai? Com grãos, com outras formas. E a Umbanda, queira ou não queira, ela também traz essa forma dos banhos, porque o banho, você passa ele sobre o corpo. Então eu sempre digo que ele é um ebó, um ebó de ervas, né? Onde você, com conhecimento, porque eu sempre digo que o conhecimento ele vai libertar. Porque o banho que ele vai ser bom para mim, às vezes não vai ser bom para o senhor, né, pai? Eu sempre falo isso. Então, a gente vai unindo esse conhecimento, onde a gente vai aprendendo com os mais velhos, né, pai? Eu pude estar na casa do senhor, aprendi muito lá, viu, pai? Parabéns. Obrigado. Pela casa. E a gente vai abrangendo esse conhecimento, onde também os guias trazem o conhecimento ancestral, os caboclos trazem o conhecimento ali da parte ancestral deles, os pretos velhos unificam ali conhecimento bantu. E a gente entende que cada um deles traz um conhecimento diferente, mas a gente pode colocar em benefício, né, tanto do consulente quanto dos filhos da casa, né? Achei. E eu sempre falo também, pai, para aquelas pessoas que não têm acesso a um terreiro, porque hoje aqui, graças aos orixás aí em São José do Rio Preto, Monte Aprazível, a gente tem acesso fácil às casas. Mas em algumas regiões eu ouço muito falar, nossa, um terreiro fica a 150 quilômetros de mim. Então, uma consagração com ponto riscado para quem tem conhecimento, ou uma consagração com as ervas, macerando, firmando uma vela, rezando para o orixá, cantando um ponto, às vezes você pode alimentar uma energia de uma ferramenta, de uma guia, de uma firmeza, né, pai? Logicamente que eu sempre digo, né, pai? Nada substitui a vivência no terreiro. Com certeza. Nem um livro, nem um PDF. Mas para aquelas pessoas que não têm esse acesso também, é uma forma de buscar esse conhecimento. E sem contar, né, pai, que a gente ouve muito, às vezes, um preto velho ensinando ali um chá para um determinado problema, né, para uma insônia, ou para uma gastrite. Então a gente aprende também essa magia ancestral com os pretos velhos e com os caboclos, com os exus, pombagiras, né? E agora também, pai, eu também busquei uma formação, acabei de me formar agora há 3 dias, né? Formei em fitoterapia, né? Olha que maravilha. Até na casa do senhor disse que eu ia formar, consegui formar. E agora eu vou fazer mais 4 especializações em homeopatia, estou buscando isso, porque é uma forma de complementar, né? Eu sempre falo que o científico, o sagrado, eles sempre vão andar lado a lado. Perfeito. Papai, eu noto aqui que o senhor trouxe algumas ervas para dar uma indicação aos nossos queridos irmãos de fé, aos adeptos da nossa cultura de matriz africana. Papai, essa folha aqui, ó, ela é muito usada, né? Demais, pai. É a folha da mamona, pai. Mamona, né, papai? Essa planta, eu falo, pai, que ela é usada em todos os sentidos, né? Isso. É uma energia maravilhosa, né, pai? Maravilhosa, pai. Maravilhosa. A mamona, quando a gente fala dela, pai, eu sempre falo para as pessoas que ela está presente no nosso espiritual, na nossa religiosidade, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, no Ifá, né? É uma planta que o nome científico dela é Ricinus comunis, né? É uma erva que a gente adentra campo de Omulu e de Exu.
também é muito utilizada na magia de Exu, de pombagira, uma erva quente, é uma erva para encaminhar obsessores, descarregar, traz a questão da cura espiritual, cura física, também é uma erva que traz questões relacionadas à vitalidade, movimento, né? E eu sempre falo, pai, que é uma erva excelente para ser utilizada em descarregos pesados. Perfeito. Fantástica. E também para aquelas pessoas, né, que a gente sempre prioriza cuidar do meio ambiente, vai fazer um padê para Exu, não entrega o alguidar na natureza e deixa ela jogada. Eu sempre falo, coloca numa folha de mamona. Forre o chão, né? Isso. E faça a oferenda em cima, né? Isso, pai. E a gente também, queira ou não queira, tá nutrindo o solo, né, pai? Axé. Ô, papai, muitas pessoas perguntam assim para mim, ô, pai Neide, o banho de mamona, eu devo tomar ele quente ou frio? Ô pai, eu gosto de pegar ela fresca e tomar com a água natural, né? In natura, isso. Mas, por exemplo, se a gente está num período de inverno, que às vezes a gente pega uns períodos meio de 5 graus, 7 graus aqui, e é uma pessoa de idade, é uma pessoa que tem problema de rinite, sinusite, é um pouco complicado, não tem problema, eu acho, amor na água. Eu não vejo, assim, uma mudança na questão energética, sabe, pai? Logicamente que eu sempre falo para as pessoas, quem tem acesso à erva fresca, eu sempre priorizo a maceração, pai, porque você está colocando a tua energia, você sabe que é aquela erva realmente, porque hoje em dia é complicado a gente comprar ervas secas em algumas lojas, porque a gente não sabe a procedência. Exatamente. Eu sempre digo para as pessoas quando vêm me perguntar, é mais fácil você ir na busca das ervas do que você comprar ela até mesmo, por essa questão aí que o papai já falou sobre, né? A energia da pessoa na colheita e a energia da pessoa que vai tomar banho se cruzam, né? Cruza muito, pai. E a macerar é de muita importância também, porque o poder das suas mãos, do seu axé, da sua fé, está sobre a erva. Exatamente, pai. Papai, essa ervinha aqui, ela é muito usada para quê? Pai, eu sempre digo que o alecrim ele é como se fosse uma carta coringa para o bandista, né? Porque ele é uma erva que eu sempre, quando eu vou falar dos orixás na Umbanda, eu procurei ali conversar com sacerdotes da Pena e Maracá, da Sagrada, da Tradicional, de todos os tipos de doutrina, pai. E em muitas dessas doutrinas o alecrim é usado para todos os orixás. Mas em grande maioria a gente vê ela sendo utilizada muito para Oxóssi, para Xangô, para Ogum, para Iemanjá, né? E ela é uma erva que eu digo que ela é uma carta coringa, por quê? Ela é uma erva morna, pai. E ela é uma erva que na maioria das doutrinas você não encontra problema de ser tomado banho da cabeça para baixo. Porque ela é uma erva que ela ajuda na questão do ori, ela fortalece o ori, equilíbrio energético, equilíbrio dos chakras. É uma erva abrangente de boas energias. Também muitos utilizam ela como amuleto para o financeiro, né, pai? Sim. Fantástica. Eu já ouvi, papai, pessoas dizendo para mim que temperou um frango com alecrim. Tá maravilhoso, pai. E fez uma comida ali e temperou essa comida com alecrim. É motivo de muito axé, né, na alimentação, né? Muito, pai, muito, porque o alecrim, né, a gente tem estudos dele, pai, que até o nome científico dela é Rosmarinus officinalis. Por que o Rosmarinus officinalis? Por causa do ácido rosmarínico, né? E ele é um componente, pai, que ele já tem provas aí científicas, né, onde o alecrim tem uma eficácia muito grande para quem tem problema de circulação sanguínea, problema de gota, acidúrico, anti-inflamatório, ajuda a combater sintoma de menopausa. Olha que maravilha. Dores de cólicas menstruais, dores de cabeça, né? E é uma erva assim que ela tem ação diurética para quem tem questões relacionadas à pressão alta, colesterol também ajuda bastante, pai. Sem contar que muita gente não sabe, pai, mas o alecrim ele tem função calmante. Olha que maravilha. Então hoje até para você ter uma ideia, pai, na farmácia fitoterápica, né, hoje é muito utilizado até na homeopatia também, na aromaterapia, os óleos essenciais para questões de pessoas relacionadas à ansiedade, insônia, como o seu chá também é muito benéfico. Para tempero, pai, nem se fala, é maravilhoso. Descobrindo, né, em meio à natureza, que nós temos um grandioso poder que o nosso Pai, Oxalá, nos concedeu, né? Papai, essa aqui é mágica, né? Essa daí foi o que abriu os caminhos, pai, que eu te contei do vídeo, né, do nosso canal, pai. Foi a arruda. Então essa aqui, quando eu falo dela eu arrepio, porque ela é a erva assim que... É a erva que eu mais tenho respeito, sabe, pai? Eu tenho respeito, não que eu não tenha respeito pelas outras, mas ela é uma erva que... Assim como a gente já fala, né, com o cheiro dela impactante, né, não tem como você não saber que a arruda está presente no ambiente. Está presente na vida da gente. Exatamente, pai, na defumação. A arruda,
uma erva quente, né? Uma erva que a gente vê muitos pretos velhos usando em benzimentos, né, pai? Limpezas profundas. Alguns gostam de utilizar no cachimbo. É uma erva que tem um poder também de lacerar larvas astrais, miasmas negativos, encaminhar. É uma erva também que tem um poder muito grande para trazer vitalidade, comunicação, fala, movimento, né? Então é uma erva que a gente relaciona muito ela a Exu, pai. A Xangô, a Oxóssi. E também é muito relacionada à força das almas, né? E é uma erva assim, pai, que eu sempre falo que é difícil a casa de umbanda que não usa essa erva. Eu nunca vi até hoje na minha vida. Às vezes as pessoas estão caminhando na rua, né, pai, com galinho na orelha, né? De arruda. Aí fala assim, mas é uma crença, é um amuleto da sorte. Eu vejo sempre uns vozinhos, umas vozinhas andando na rua. Até mesmo os jovens de hoje também usam um galinho. Para tirar o quê, papai? Pai, o galinho na orelha, eu até também procurei conversar com muitas entidades, né? Além da questão de proteção, né? Porque eu sempre falo que a erva, ela não precisa estar macerada para ela proteger a gente, né? Ela já é um amuleto por si só. Perfeito. E é uma forma de proteger não só o nosso campo vibratório de pessoas negativas, inveja, olho gordo, mas uma forma também dela estar presente no nosso positivo, né, pai? É uma forma da gente ativar aquela energia e ela estar presente. E muitos também utilizam como uma forma de reverenciar uma entidade. Eu percebo isso também, pai. Axé. Maravilha, maravilha. Aí você que está nos assistindo, está aprendendo aqui com o mestre das ervas, papai Luiz Fernando, aqui trazendo hoje para vocês aí todas essas novidades. Papai, mas e essa daqui? Essa que é perfeita. Essa daí eu falo que essa daqui ela é perfeita, pai. Essa daqui, pai, eu vou falar uma curiosidade muito legal dela, que ela é uma planta que ela tem estudos pela NASA, onde ela é a única planta que desenvolveu fora do planeta Terra. Olha só. Então essa planta aqui, se a gente colocava na areia, ela desenvolve. Se a gente colocava na água, ela desenvolve. Se ela tiver luz, ela desenvolve. Se ela tiver só sol, ela desenvolve também. Essa planta, ela é uma planta que a gente conhece ela por colocar na frente dos terreiros, de lojas, comércio, por uma planta que quebra a demanda, quebra energias negativas, quebra negatividade envolvendo trabalhos negativos também. A gente sempre fala também que é uma erva excelente para abrir caminhos, né? Às vezes as pessoas ficam presas nela somente para a questão de limpeza, né? E apesar dela ser uma erva quente, ela é uma planta que muitas pessoas falam, mas eu posso tomar banho com ela? Tem que tomar cuidado, pai, porque ela é uma planta tóxica. Então só faça sob orientação de um sacerdote, de uma sacerdotisa, de uma pessoa que tem anos de vivência na religião, porque é o que o pai estava conversando agora há pouco. Às vezes eu macero ela e tomo, vai tranquilo, né, pai? Às vezes alguma pessoa na maceração já sente uma alergia, uma coceira muito forte, porque é uma planta que ela tem oxalato de cálcio que é tóxico. Então é uma planta que a gente deve tomar cuidado ao manipular devido à toxicidade. Só que é uma planta que ela pode ser utilizada em bate-folhas, pai. Ela pode ser utilizada em sacudimento. Ela é utilizada em pontos riscados. A gente vê muitas vezes, né, um caboclo, um boiadeiro utilizar em pontos riscados. E uma coisa que é legal dela, pai, que eu estava falando sobre o estudo da NASA, ela é uma planta que ela transforma gases cancerígenos, poluentes, em oxigênio. Então a NASA hoje, né, tanto ela quanto a jiboia, o lírio da paz, algumas plantas que são tóxicas, né, deve tomar cuidado com crianças. Eu sempre falo isso, né, porque quando a gente vai colocar uma planta tóxica dentro de casa, a gente tem que tomar cuidado com crianças, com animais de criação, né? Mas ela é uma planta que ela traz essa questão de transformar gases poluentes, como o benzeno, por exemplo, que ele é muito tóxico, em oxigênio. Entendi. Papai, essa é a espada de São Jorge? Isso, pai. Ela é conhecida tradicionalmente como espada de São Jorge. A gente apelida ela na Umbanda de espada de Ogum, né, pai? Espada de Ogum. E sabe que é uma curiosidade muito legal, pai? Eu conversei com a mãe Bel Garrido, que é uma sacerdotisa, que ela tem, acho que, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, entre 50 e 60 anos de Umbanda. E ela, até daquela página do Umbanda eu curto. E ela trouxe pra mim que na Bahia, pai, ela é cultuada na força de Oxóssi pelo sincretismo. Olha só. Então o pessoal cultua essa espada lá na força de Oxóssi, ou também conhecida lá como espada de São Sebastião. São Sebastião. Isso, papai. As pessoas sempre me perguntam assim, olha, eu tenho espada de São Jorge em casa, vem e me traz, mas eu digo para as mesmas, essa não é a espada de São Jorge, vocês estão confundindo. A espada de São Jorge, ela não tem as laterais amarelas. Isso, né? isso, As pai. laterais amarelas são as lanças de Yansan? Isso, pai. As lanças de Yansan, conhecida também como espada de Santa Bárbara também, né, pai?
e até são da mesma família. Elas são no caso é uma genética que veio da África mesmo, né? As espadas. A gente tem várias espécies, tem aquela menorzinha, tem aquela maiorzona. Essa daqui, por exemplo, ela é da espécie Sansevieria acintoides, com a folha amarelinha, Dracaena trifaciata. E a gente tem aquela redondinha, né, pai? Que é aquela grossinha, que é a lança de Ogum. Aquela a gente chama ela de Sansevieria cilíndrica. E eu sempre falo que é muito legal a gente trabalhar com essas ervas, por exemplo, de proteção, né, de ambiente, casa, loja, comércio, é uma erva muito poderosa. Pai. As duas, elas possuem o mesmo poder espiritual ou não, pai? Tem diferença da lança e da espada de São Jorge? Ô pai, eu sempre falo que apesar da gente ter a crença de cultuar em orixás diferentes, eu falo que o poder energético delas são muito semelhantes. Logicamente que quando a gente consagra uma erva ali, por exemplo, para Yansan, a gente vai relacionar encaminhamento, a movimento, né, pai? A força, a batalha, mas também eu sempre digo que o poder de limpeza das duas são muito semelhantes, pai. Maravilha. Papai, e essa outra erva que o senhor trouxe, serve para quê, papai? Pai, essa daqui, ela até a cor dela lembra um pouco a arruda, né? Essa daqui, para quem não conhece, é a losna. A losna, ela é da família das artemísias, pai. Até as pessoas falam, mas você está falando que ela é uma artemísia? Sim, eu vou explicar o porquê. A gente tem duas espécies de artemísias, né? Uma é a Artemisia vulgaris e essa daqui é a Artemisia absinthium. Por que absinthium? A bebida absinthium que a gente conhece, ela é fabricada com essa erva. É só vivendo e aprendendo, né? É por isso que ela tem aquele amargor, pai. Então a Artemisia absinthium, a losna, ela é uma planta que a gente conheceu muito pelos antigos para ser utilizada para o estômago, né? Ela é uma erva assim que a gente adentra campos ligados a Oxumaré, a Yansan, a Exu, a Ogum, né? E apesar da Artemisia vulgaris, a gente vê assim na maioria das didáticas o pessoal trabalhando ela como uma erva fria, pai. A losna ela é uma erva quente, porque ela é uma erva agressiva, né? Ela é uma erva assim que ela tem um poder de dissipação, de quebra de energias negativas, mas ela tem um poder também de quebrar ciclos, início de novos ciclos. Muito poderosa, Perfeito. Papai, o senhor recomenda a pessoa, o nosso irmãozinho de fé, o adepto, a fazer o banho da cabeça aos pés, do pescoço para baixo? Como pode ser utilizado? Ô pai, eu sempre falo que a questão da cabeça, na nossa doutrina a gente trabalha da cabeça para baixo, né? Mas não está errado do pescoço para baixo. Eu sempre falo isso para as pessoas, mas como não está errado? Porque cada família tem uma forma de trabalhar. E hoje em dia eu sempre vejo, pai, algumas pessoas desmerecendo outras práticas. E eu acho que a melhor forma da gente tem é da gente se unir, respeitar a prática do irmão, uma prática que tem há muitos anos de uma família, de uma árvore genealógica. E logicamente, pai, que a gente não vai pegar qualquer erva e vai tomar o banho do pescoço, da cabeça para baixo, né? Eu sempre falo que é importante o conhecimento. E eu sempre gosto, pai, de trabalhar com pelo menos uma ou duas ervas do nosso orixá, né? Pra gente alimentar o orixá da nossa coroa, né, pai? Entendi. É exatamente esse ponto. A gente precisa chegar a uma pessoa responsável, né? Um pai, a uma mãe, a um padrinho, uma madrinha, a um babalorixá e a lorixá, para saber ao certo, porque nós temos o nosso ori, né? E é fundamental você proteger o seu ori antes de fazer qualquer tipo de banho, porque você pode quisilar, né, o seu eixo espiritual, né? Exatamente, pai. E outra coisa, às vezes a pessoa ela pega 5 ervas quentes e a pessoa ela já é ansiosa, uma pessoa nervosa. Ela vai ficar totalmente descompassada energeticamente. Então aí eu sempre falo que o conhecimento, porque eu tenho dúvida, eu vou chegar ao pai David. O que o senhor acha, pai? Que erva que eu posso adicionar, que eu posso melhorar o meu banho? E o senhor vai orientar da melhor forma possível. Porque eu sempre falo, pai, que independente do conhecimento que a pessoa tenha com livros, se eu estou na casa do senhor, eu vou pedir orientação para o senhor. Porque eu tenho que aprender primeiramente o dever de casa, que é como a nossa casa trabalha, a nossa família trabalha. E antes de alimentar algo de fora, eu tenho que alimentar a minha família, né, pai? Até mesmo porque todas as casas têm os seus fundamentos, exatamente, né? Pai. Tem a sua estrutura espiritual. E o segmento vem dos antepassados, como o papai já mencionou. Papai, eu tô com tosse. Para que serve essa aqui, papai? Pai, essa daqui, o guaco, eu sempre falo que é uma erva assim que eu acho que quase todo mundo, independente se é cidade grande ou cidade pequena, né? Os meninos vivem falando, o pai David, eu tô com tosse, faz um xarope de guaco para mim com mel. Aí o pai David vai lá, pegar no meio do quintal as folhas de guaco e fazer o xarope. Nossa, com mel fica uma delícia, pai. Fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Mas explica para nós, pai Luiz. Pai, essa daqui é a Micânia glomerata. É legal que também a gente conhece ela por guaco aqui,
mas algumas regiões do Brasil as pessoas vão conhecer ela como erva da caatinga, cipó da caatinga, erva cobra. Olha só. Ela é uma erva muito associada ao chumaré, associada ao Oxóssi, também ao Ossan, e algumas doutrinas também cultuam ela para o Omulu, devido ao fator cura dela, né? E ela é uma erva que a gente conhece muito ela para a questão dela ter enzimas, né, anti-inflamatórias, descongestionantes. Também que a gente pode se dizer, lembrando agora do nome agora que deu broncoespasmolítica, né, que a gente fala, que é uma forma de limpeza. Então, para quem tem problemas respiratórios, de asma, gripes, resfriados, ela é uma erva que ela tem uma função muito eficaz, pai. Maravilha. Hoje em dia, pai, a Anvisa não recomenda para que não tome crianças menores de 12 anos o chá dela. A gente tomou, né? Mas a gente sempre passa a norma conforme a regra do Brasil funciona, né? Com certeza. E uma curiosidade dessa planta, pai, que além dela ser eficaz para gripes e resfriados, para quem tem problemas que tem dificuldade para engordar, porque eu já tenho dificuldade para emagrecer, pai. Mas tem aquelas pessoas que têm dificuldade para engordar, ela é uma planta que aumenta muito o apetite. É mesmo? Demais, pai. Então ela é uma planta que ela era utilizada muito também para pessoas que tinham dificuldade, crianças que tinham dificuldade de se alimentar. Ela tem um poder muito eficaz para isso. Perfeito. Papai, eu fico pensando, né? Antigamente, nossos bisavós, avós, tataravós tratavam a gente com todas essas ervas e não tinha nenhuma contraindicação. Nada, Hoje, né? Tem muitas contraindicações, né? Muitas, pai, muitas. Minha mãe conta, né, que tanto do meu irmão, que ele tá com mais de 50 anos, a minha irmã com quase 50. Você ia no médico antigamente, o bebê tava com cólica, passava chá de camomila. Olha aí. Hoje em dia tem médico que não recomenda mais, né? Somente o remédio convencional. E eu fico muito feliz, pai, que quando eu encontro um médico que ele dá prioridade para essa parte fitoterápica, né? Porque a gente sempre fala que o fitoterápico é usado da maneira certa, ele não vai trazer malefício para a pessoa quanto um remédio convencional. O fitoterápico ele vai ser um remédio que ele usado da maneira segura, da forma segura, ele só vai trazer o benefício. Já o remédio convencional, ele sempre vai ter um colateral e cada corpo reage de uma maneira, né, pai? Olha só, eu lembro quando eu era bem pequeno, tinha na faixa dos 8 anos, me dava um febrão, minha avó ia lá no fundo do quintal, colhia um poejo e fazia o chá do poejo para mim, eu tomava e a febre passava. Tinha lá brincadeira de criança, jogar bola, torcia o pé, fazia um emplasto de erva Santa Maria. Eu ia falar dela agora pro senhor, pai. Eu ia trazer ela, acabei não trazendo. O senhor falou de uma erva assim que teve muito presente, né, na minha infância, na do senhor. E eu quero contar uma curiosidade dela. O senhor já tomou a erva Santa Maria para verme, pai? Já tomei com leite. Com leite. Com leite. Agora tem um biólogo chamado Biochico, ele é bem famoso aí na internet, né, se o pessoal quiser procurar. Ele fez o teste no microscópio, pai. Colocou o extrato da erva Santa Maria em cima de vermes. Não durou 10 minutos o verme. Matou tudo. Matou tudo. Olha que eliminou maravilha. tudo. Então, você vê como os nossos antigos, sem um estudo, mas com a prática, né? A prática num poder de uma erva que nem a erva Santa Maria põe em plasto, né, pai? Ela é antibiótico, Ela anti-inflamatória? é antibiótica, anti-inflamatória. Dizem que alguns estudos agora que está sendo formado que ela também tem função anticoagulante e também tem função antioxidante, pai. Olha que maravilha, descobrindo cada dia mais, né? Eu tenho também lembranças do quebra-pedra, Quebra-pedra, pai, quebra-pedra. E você vê, pai, o quebra-pedra ela é uma planta que a gente tem várias espécies no Brasil. Que a gente conheceu muito aquela rasteira, né, pai? Sim, que dá no fundo do quintal, nas paredes, Isso mofada. pra todo lado. Onde tem a umidade, ela tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. A quebra-pedra, por exemplo, a Euphorbia prostata, que é aquela mais tradicional rasteira. E a gente também tem, até as pessoas falam, não, mas isso não é quebra-pedra. Sim, a gente tem agora reconhecida, né, pela Anvisa e por outros meios, né? A gente tem a Pilanthus niruri, Pilanthus teneros, Pilanthus asperolatus, né? Pilanthus amaros, que são gêneros, pai, que ela tem uma eficácia muito grande para prevenir e combater cálculos renais, cálculos na vesícula, função diurética, combate pressão arterial alta, combate dores em artrite, artrose. Então ela tem muitas funções fantásticas, pai. Maravilha. Papai, as pessoas sempre me perguntam assim, ô pai David, hoje é segunda-feira, qual banho eu devo tomar?
Pai, eu sempre falo que na segunda-feira eu gosto muito de entrar com ervas voltadas ali a movimento, sabe? Uma erva assim que eu até estava conversando com um amigo meu, pai, eu considero ele um amigo meu, que é o pai Cláudio Ricomini. O pai Cláudio Ricomini, ele é sacerdote da Umbanda Sagrada desde 2002 e Babalaô de faz 5 anos. Ele é fundador da Casa do Pai Benedito há 20 anos lá em São Paulo. E a gente conversando uma vez, né, e também vendo até uma live dele, a gente bate muito nessa ideia. Eu gosto muito da Folha da Fortuna, pai, né? A Folha da Fortuna ela é uma planta que ela traz questões relacionadas à prosperidade, vitalidade, liderança, fala, comunicação. E se fosse para mim falar um banho legal para colocar, eu gostaria de colocar um alecrim, porque é uma erva que está voltada à harmonia, alegria, felicidade, né, com mais facilidade. E são ervas, pai, assim que a gente não vai encontrar contraindicação. O manjericão, pai, é fantástico. E uma arruda, né? A arruda eu acho que para quem está precisando de uma limpeza ou de um... Tem que ter. Eu sempre digo para as pessoas, né? Nós temos diversos orixás hoje. Sim, pai. E cada dia da semana um orixá está regindo nas nossas vidas. Isso, pai. E é de extrema importância a gente tomar um banho de erva, né? Sim, referente pai. Ao orixá que rege a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e domingo, para nos proteger, para nos acalmar espiritualmente. O que o senhor aconselha para a nossa semana, o diário mesmo, que às vezes a pessoa não tem tempo de colher uma erva predominada aquele dia, ela pode usar constantemente. O que o senhor aconselha? Ô pai, eu sempre falo que é muito importante essa questão dos dias da semana, né, da regência, até porque é uma forma organizada até da gente poder cultuar, né, reverenciar todos os orixás. Exatamente. As pessoas ficam presas, qual que é meu orixá de cabeça? Primeiramente a gente precisa de todos eles, cada um em um momento da nossa vida, eu sempre falo isso, pai. E aí, o que acontece? Eu sempre digo que se você não tem um tempo de colher, mas você quer, por exemplo, a gente está numa quarta-feira com regência de Xangô e Ançã, eu posso colocar uma erva de Exu, que é ali na segunda-feira, eu posso colocar uma erva do Maiabá, que é no sábado? Pode, não tem problema algum. O importante é você vibrar, falar, né, utilizar o cântico. Eu não sei rezar. Canta um ponto, né? Canta um ponto daquele determinado orixá, firma uma vela, macera. E eu sempre falo, pai, que se não for recomendação do sacerdote, do pai ou da mãe de santo, se não for recomendação de um guia em terra que pediu para alguma necessidade que você precisa, não tem a necessidade das pessoas quererem tomar banho um em cima do outro. Eu sempre falo assim, um banho por semana, fantástico. Teve uma necessidade maior no meio da semana, dá uns 3 dias de intervalo e toma um outro banho. Agora, se o sacerdote recomendou para uma necessidade, ou o guia chefe da casa, né, pai, recomendou para você tomar um banho 7 dias seguidos, tem um propósito, né? Olha só. Papai, outra dúvida que sempre me perguntam, sempre me questionam, né? A gente aconselha de certa forma, como o senhor está aconselhando hoje, mas eu cheguei cansado do meu serviço, não tive tempo de tomar banho na minha casa, estou indo para o terreiro. Cheguei no terreiro, não tinha erva diante da regência do meu orixá, mas lá no fundo do terreiro tinha um pé de boldo. Eu posso tomar, mesmo que essa erva não seja destinada ao meu orixá de cabeça? Pai, nesse caso eu acho importante conversar com o sacerdote, porque às vezes ali na doutrina da casa, o boldo ele é uma erva que a gente fala que é universal, né, pai? O tapete de Oxalá, até porque muitas umbandas consideram, né, o Oxalá o regente da religião, né? E o boldo, pai, o tapete de Oxalá, a gente tem muitas variedades. Por ser uma erva que eu sempre digo característica morna, ela tem uma facilidade que ela não vai trazer um descompensamento energético. Então, na falta de uma erva, o boldo, o alecrim, o manjericão são ervas bem bacanas pra gente colocar nesse banho. Ela revitaliza a nossa espiritualidade, o nosso ori. Sim, pai, isso é muito legal de ser falado, porque o boldo, eu acho que é o banho mais recomendado que existe no Brasil. Mas é legal que o pai citou um tema muito importante, porque o boldo é uma erva fantástica para revitalizar e para o uri. Eu sempre falo que para fortalecer o uri, tomada de decisões, energia voltada ao Oxalá como concentração, criação, ele traz muito essa função. E sem contar, pai, que ele também traz uma função de equilíbrio dos chakras muito importante, né? O chakra coronário, frontal, os corporais. E ele também tem uma função de limpeza bem legal, não tão profunda quanto uma erva quente, mas ele tem uma função de limpeza bem bacana também, pai. Opa, maravilha. Papai, sobre a defumação, né, vamos dizer assim, é essencial
começar do fundo de casa para frente ou da frente para o fundo? Ô pai, eu gosto, por exemplo, se a pessoa ela tá com um problema de carrego muito grande dentro de casa, ela está precisando fazer uma limpeza pesada. Eu gosto de passar umas ervas mais agressivas, ervas mais agressivas para as pessoas entenderem. Até se o senhor quiser depois, pai, eu explico sobre a questão de temperatura. Eu gosto de colocar ali, por exemplo, uma casca do alho, uma casca da cebola, uma arruda, uma guiné, um pinhão roxo, uma arruda, uma mamona, né? Unificar ali 2 ou 3 ervas dessa do fundo para frente, porque eu quero limpar o ambiente, né? Exatamente. Descarregar. Depois que eu fiz essa limpeza, aí eu entro com uma defumação energética. Aí eu posso pegar um manjericão, posso pegar um louro, posso pegar um orégano, posso pegar uma manjerona, né? Posso pegar uma outra erva ali com característica energética mais amena, mais tranquila, para mim revitalizar o ambiente, pai. Entendi. Papai, aproveitando essa limpeza através da defumação, acabei de defumar minha casa, eu posso pegar essas ervas as quais eu fiz a defumação, fervê-la e lavar a minha casa também ou só a defumação? Ô pai, pode sim, se for um caso assim extremo, né, um caso de um carrego muito pesado, se a pessoa vê uma necessidade, ela pode usar até essas ervas fervidas, lavar o ambiente. Sempre eu falo para as pessoas utilizar a fala que ela vai ser muito importante na fervura, né, ativando e acordando aquela erva, pedindo para o orixá para trazer o benefício da limpeza profunda, do descarrego. Porque na defumação a gente já faz isso, né, pai? A gente normalmente já está rezando. Ou para quem, por exemplo, não tiver essa facilidade, tu pode também, pai, pegar uma espada de Ogum, uma espada de Yansan e fazer um bate-folhas junto também com a defumação. São 2 formas assim de unificar, né, junto com a defumação. Perfeito. Bem bacana o que o senhor falou, pai. Vamos dizer assim agora, eu estou iniciando na prática da religiosidade e eu queria saber qual banho o senhor me aconselharia tomar. Eu estou entrando agora para a Umbanda. Pai, tá entrando agora para a Umbanda, uma pessoa assim que eu falo, tá começando agora na religião, você quer usufruir dos benefícios das ervas, procura trabalhar com ervas amenas, ervas mornas. Porque as ervas mornas, ela tem uma característica de energia, equilíbrio, ela tem uma característica de tirar o lado negativo da erva quente. Então, se fosse para mim recomendar uma boa quantidade dessas ervas, essa daqui, pai, o oriri, gosto muito, né? Mas às vezes a pessoa não tem facilidade com ela. Uma quebra-pedra, um manjericão, um alecrim, um tapete de Oxalá, que é o nosso boldo, pai. Uma folha da mangueira, uma folha da goiabeira, folha da pitangueira, folha da cerola. Para quem tem uma facilidade também, que às vezes não tem tanta facilidade, mas uma folha da laranjeira também acho fantástica, assim, para quem tem acesso. São ervas mais tranquilas para você utilizar no dia a dia. Por quê, pai? Elas já vão ter uma função de limpeza, né? Vão limpar, vão trazer boas vibrações, boas energias, cada uma com uma característica própria, né, pai? Mas também muitas dessas ervas que eu citei, como o oriri, o tapete de Oxalá, o alecrim, também vai fortalecer o ori em tomada de decisões, crescimento, expansão, criação, equilíbrio energético, equilíbrio dos chakras. E também muitas dessas ervas vai estar voltado ali a uma questão ligada à renovação, uma questão ligada a financeiro, né? Então eu sempre falo que ela tem uma energia própria, mas quando a gente, se fosse para mim adotar, eu adotaria as ervas mornas para essa questão. Axé. Papai, outras perguntas que sempre caem para a gente dentro do terreiro, assim como cai para o senhor também. A minha avó falou que eu poderia pegar 7 punhados de sal grosso, ferver numa água ali e tomar um banho para revitalizar a energia, porque eu estou sentindo meu corpo cansado, moído. É válido essa informação, pai? Ô pai, o sal, eu procurei estudar ele tanto do magístico quanto assim da parte científica dele. Ele tem um poder de descarrego muito grande. Só que o sal ele elimina energia positiva e negativa. Então se a pessoa ela já estiver desvitalizado, ela vai se sentir mais cansada. Então se ele vai tomar um banho com sal grosso apenas, é legal a pessoa entrar com banho de erva depois. Na minha preferência, logicamente que tem os casos necessários, pai, onde a pessoa ela precisa tomar um banho de sal, né? E aí depois o que é legal fazer? Tomei um banho de sal grosso, entra com um banho de alecrim, com um banho de tapete de Oxalá, com um banho de manjericão. Agora, eu não quero tomar o banho de sal grosso, pai, o que eu posso fazer, né? Até uma forma alternativa da pessoa querer um descarrego mais profundo. Eu posso colocar uma arruda, eu posso colocar uma guiné, e aí eu posso utilizar ervas para vitalidade. Quais ervas, por exemplo, seria bacana para a gente ativar a vitalidade
numa questão também equilibradora. A folha da romã, a folha da pitangueira e uma folha da mangueira. São ervas assim de fácil acesso para as pessoas. Perfeito. O papai recomenda também a gente acender uma vela conforme vai tomar o banho. Muito importante, pai. Eu sempre falo que é muito importante a firmeza da vela. Coloca a vela na frente da cabeça, né, do chakra nosso chakra frontal. Sauda o orixá, se você quer firmar para Xangô, sauda Xangô, canta um ponto para Xangô. Vou tomar um banho para demanda. Usa um ponto de Xangô para demanda. Vou tomar um banho, eu quero firmar para Oxum, canta um ponto para Oxum. Ou pede para Oxum para trazer boas vibrações, trazer equilíbrio, trazer boas influências, né? Tomada de decisões. Eu acho que é muito importante, pai, porque a gente ativa o elemento do orixá não só com a nossa vela, mas também com o nosso ofó. E é uma forma de a gente alimentar a energia também, não só do nosso banho, mas também da nossa firmeza, né, pai? Axé. Já que estamos tocando, né, no nome dessa linda e maravilhosa mamãe, Oxum, que é a nossa orixá dos rios, das águas, qual é a importância, papai, da gente tomar um banho no rio? Pai, eu sempre falo que o banho de cachoeira, o banho do rio, ele é o banho que ele vai resetar a pessoa, como um modo grosso de falar. Ele é o banho que ele vai trazer uma renovação para a pessoa, onde aquela pessoa às vezes está desvitalizado. A gente estava falando do sal grosso. É o banho que ele vai trazer vitalidade, ele vai alimentar boas energias, ele vai trazer quesitos relacionados à prosperidade. E até, né, é uma forma também muito usada, né, pai? Até em muitas feituras no candomblé cachoeira, porque a gente sempre fala que é a forma de você nascer, morrer e nascer para orixá. Então eu sempre falo que cada vez que você vai na cachoeira e alimenta num banho na cachoeira, consagrando para Oxum, é uma forma de você estar recomeçando, pai. Olha que maravilha. Banho de cachoeira, banho de rio, mas agora vem a Calunga Grande. Eu tô lá no mar, sentindo aquela energia da nossa mamãe Iemanjá. O senhor recomenda o banho do mar, papai? Pai, o banho do mar eu sempre falo que é aquele banho que vai limpar tudo, vai descarregar tudo, né? Além de o mar, gente, que nem o pai citou aqui, uma fala muito importante, a nossa Calunga Grande, né? Até tem um período da colonização histórico muito grande, onde muitos dos ancestrais, né, pai, os corpos eram entregues ali, mas a gente sempre fala que é um campo sagrado, não que os outros não sejam, né, mas um campo santo, que ali a gente reverencia todos aqueles que vieram antes de nós. Então, além de ser uma forma da gente também trazer a conexão com esses ancestrais, pai, eu sempre falo que o banho do mar, por estar relacionado também ao sal, ele tem um poderio de limpeza, descarrego muito grande. E sem contar, né, que a gente associa Iemanjá como a dona de todas as cabeças, né? Então é um banho também que alimenta muito o nosso ori para tomar decisões, para crescer, para recomeçar e começar novos projetos também, pai. Eu sempre falo isso. É renovação, né? Renovação, pai. Papai, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, um conselho a todos que estão nos assistindo, né? Primeiramente, mais uma vez agradecer a vossa presença. É muito conhecimento, é tão pouco tempo que a gente, né, nós temos hoje para divulgar o nosso trabalho, o AxéCast, para divulgar o conhecimento e a sabedoria de Pai Luiz. Eu gostaria que o senhor desse um conselho, né, para todos que estão nos assistindo. Muitas pessoas também perguntam, pai, sobre as nossas guias, né? Se nós devemos lavar as nossas guias, se nós devemos banhar as nossas guias com as folhas, enfim. Mas traga para nós um pouquinho sobre esse assunto. Pai, eu vou trazer, é muito importante. Eu sempre falo que a gente sempre conversando com o nosso sacerdote, se a gente está numa casa, ou as pessoas que não estão em casa, né, e quer renovar a energia da guia, é muito importante, pai, porque eu vou consagrar o alecrim para Oxalá. Consagrei, vou macerar o alecrim, vou firmar uma vela para Oxalá, posso usar um ponto riscado para quem tem conhecimento, posso colocar pedras ali, cristais, um quartzo branco para alimentar aquela energia, aquela vibração, e quero alimentar aquela energia. Então o que eu posso fazer? Macerei aquela erva, eu posso deixar a guia ali, né, mergulhada naquele axé. Por quê? É uma forma da gente renovar a energia, é uma força vegetal viva, né, pai? Eu sempre falo, onde a gente alimenta, renova a energia da nossa ferramenta, da nossa guia. Então eu acho de suma importância, pai, além dos nossos guias, né, também trazer a forma deles cruzarem, deles limparem as guias, a gente alimentar com uma força vital vegetal, né? Assim como eu posso pegar, pai,
uma mamona para me alimentar uma guia de Exu, assim como eu posso pegar uma espada, ou posso pegar uma losna, mas nem todo mundo tem acesso a uma losna. Eu posso pegar ali uma folha da mangueira para me alimentar a energia de uma guia de Ansan, de Ogum. Posso pegar uma folha do abacate para me alimentar uma energia da guia de Xangô. A de Iemanjá, uma rosa branca. A de Oxum eu posso pegar o oriri, né? Posso pegar a cuiamansa, né? E tantas outras ervas que a gente tem facilidade. Eu acho de suma importância, pai. E quero, de coração, desejar muita sorte, parabéns por esse trabalho, tá? Quero que o senhor continue muito longe, que o senhor cresça bastante mais essa jornada da sua vida, que o senhor já é grande em muitas outras coisas. O senhor, como mais velho meu, o senhor é referência para mim, tá? E que o senhor continue sempre fazendo esse trabalho maravilhoso. E acompanhe o AxéCast, eu acho que o pai vai trazer bastante convidados importantes aqui, onde... É uma pessoa que tem grande sabedoria, muitos anos na religião, mas é uma forma também de ele estar trazendo conhecimentos diferentes para vocês. E o que eu peço para vocês que acompanham o canal, compartilhem bastante o canal, tá? Passem para as pessoas que gostem do axé e vamos alimentar essa energia junto, pai. Axé, vamos alimentar juntos. E o Papai Luiz também tem o podcast dele, né, pai? Ô, pai, nosso canal, o pessoal que queira encontrar nós, né, pai? Todas as páginas a gente chama Couros de Aruanda. Olha só, Couros de Aruanda. Couros de Aruanda, pai. Então no YouTube, Couros de Aruanda, Instagram, Facebook, TikTok, Threads, Couros de Aruanda. Vai encontrar a gente com facilidade. E para você que queira contratar Papai Luiz para ir até a sua casa, levar esse axé maravilhoso, esse conhecimento, essa sabedoria milenar das ervas, papai, deixe o seu contato para que todos possam entrar, para que os nossos padrinhos, madrinhas e alorixás, babalorixás possam levar para os seus filhos de fé esse instrumento chamado conhecimento e sabedoria que o senhor tem. Pai, eu agradeço. Pode entrar em contato com a gente através do e-mail que é courosdearuanda@gmail.com. Pode entrar em contato conosco através dos directs das redes sociais, ou também através do WhatsApp, 17 99159 1676, pai. Perfeito. E olha só, eu recomendo, viu? Todos os nossos irmãos de fé, filhos de fé, consulentes e adeptos à nossa cultura de matriz africana estiveram presentes nas aulas para prestigiar o conhecimento desse grande sacerdote, Pai Luiz Fernando, lá da cidade de Monte Brasil. Eu recomendo, hein? Recomendo a vocês, hein? E é isso aí, pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado dessa maravilhosa entrevista com o nosso irmão de fé, sacerdote Pai Luiz. Estamos aí com uma nova atração, vários assuntos ainda a serem abordados e espero que todos vocês fiquem atentos aí nas nossas páginas sociais, Facebook, Instagram, no nosso WhatsApp também e até mesmo no nosso terreiro, né? Para você que queira conhecer a nossa casa, nós estamos na Vicinal Vila Azul, na rua Horácio Neves de Azevedo, 140, a Associação Espírita Umbanda Tenda Pai João de Aruanda. Acesse o nosso canal também. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, pai. papai. Eu que agradeço de coração pela oportunidade, viu? Que nosso Pai, Oxalá, vos abençoe. Gratidão por receber o nosso convite, por aceitar o nosso convite junto conosco. Axé, pai. Conta sempre com a gente. Estamos sempre lado a lado, obrigado. Pai. Obrigado. Axé, Motumbá, Axé, pai. Sua bênção. Sua bênção. Motumbá, Axé, Motumbá, pai. Um forte abraço para vocês e fiquem ligados no nosso próximo programa. Nosso convite, por aceitar o nosso convite junto conosco. Axé, pai.